Olá, eu sou o Júlio Maia, estudante do curso de Sistemas de Informação da PUC-Rio, e sou estagiário do projeto Infracidades Cidades Inteligentes. Hoje eu vou falar sobre o turismo. Nos foi dado o seguinte desafio: oferecer algo que impacte o turismo do estado do Rio de Janeiro. E para isso, precisamos primeiro definir o que é o turismo. Segundo o site Significados, turismo é o conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, seja ele doméstico ou internacional. Além disso, o turismo também é caracterizado pelo deslocamento para outra região em um período de menos de 180 dias, sem a realização de uma atividade trabalhista. Então, se torna preciso saber como promover o turismo. Para isso, é necessário saber como funciona o marketing turístico. O marketing turístico pode ser aplicado para a promoção de negócios de qualquer tamanho, desde uma pequena pousada até uma atração turística local. O turismo usa os desejos e anseios por experiências únicas das pessoas como um veículo propulsor de negócios e, por isso, é um dos setores mais avançados em marketing. Logo, fica claro que o marketing turístico é muito importante para agregar valor a essa atividade econômica. Outra área importante que vem crescendo muito nos dias de hoje é a integração entre o turismo e a tecnologia. Com as novas tecnologias de informação, o turismo pode compactar, analisar e gerar conhecimentos por meio de informações recebidas de seus parceiros e clientes. Dessa forma, inovar. Um turista, ao planejar sua viagem, busca em sites como TripAdvisor ou outras ferramentas que possam sugerir atividades, aplicativos, entre outros, e dessa forma escolher programas turísticos na cidade, que são avaliados por outros usuários que podem instigar o turista a visitar uma atração ou outra baseado na avaliação presente nesses sites, como o sistema de notas, comentários, ver o que lhe saltou aos olhos em relação à cidade. E dessa forma pode visitar locais que lhe interessam mais. Além disso, serviços como GPS podem guiar e auxiliar o turista na locomoção na cidade e a chegar nas atrações, monumentos, museus, eventos, entre outras atividades. E como essa área é financiada? Por meio das iniciativas públicas e privadas. O papel das políticas públicas deveria ser o de propiciar o desenvolvimento harmônico dessa atividade. Cabe ao Estado construir a infraestrutura de acesso e a infraestrutura básica urbana, prover uma superestrutura jurídica administrativa, cujo papel é planejar e controlar os investimentos que o Estado realiza para que esses investimentos retornem na forma de benefícios para toda a sociedade. Já a iniciativa privada, as empresas do mercado turístico têm focado nas tecnologias de informação e comunicação para que o produto do turismo seja mais seguro, padronizado e de melhor qualidade. As ações dos atores das entidades da iniciativa privada contribuem significativamente para o fortalecimento do turismo brasileiro no mercado global. Porém, também existem diversas dificuldades que atrapalham o turismo no Brasil e nas cidades desse país. Um grande exemplo de dificuldade é a malha viária brasileira, que deve ser melhorada. O turismo no Brasil é desenvolvido muito com base na ligação entre cidades que trabalham juntas para desenvolver circuitos turísticos que dependem da malha rodoviária para conseguir funcionar. O que se verifica é que as condições estruturais das estradas necessitam de ser melhoradas para conseguir impulsionar o turismo regional. Apostar na criação de locais adequados para o embarque e desembarque nos principais pontos turísticos é outro ponto que contribuiria para estimular o turismo regional. Deve-se também entender o potencial de crescimento trabalhado, analisar em qual área deve-se focar o investimento e qual área mais precária deve ser impulsionada para gerar mais lucro e conseguir gerar uma maior experiência para os turistas. Deve-se também abraçar as novas tecnologias, gerenciando destinos turísticos de forma a ganhar
e apoiar nas novas tecnologias e plataformas colaborativas que consigam entender e direcionar os visitantes. O uso das novas tecnologias para entender o comportamento dos visitantes, como o que gostam de visitar, em que setores de negócio gastam mais dinheiro, que produtos adquirem, é fundamental para que os municípios entendam em que áreas devem investir e direcionar o turismo. Também deve-se entender as novas tecnologias e plataformas colaborativas. Há necessidade de entender e direcionar o impacto que as novas tecnologias e plataformas colaborativas disponíveis exercem sobre a atividade turística. As novas tecnologias podem ser um forte aliado no entendimento do comportamento dos visitantes e daí direcionar fluxos, avaliar mercados, monitorar impactos socioeconômicos e ambientais, criar produtos com diferencial e reduzir gastos associados à distribuição do produto turístico. Deve-se também rever a legislação para captar mais visitantes. Deve-se também considerar impactos da mudança climática, pois falar em desenvolvimento turístico sem considerar os efeitos da mudança climática é um risco significativo para os gestores públicos, principalmente para países como o Brasil, onde a riqueza natural, que se constitui no seu principal atrativo, está ameaçada pela vulnerabilidade de seus ecossistemas costeiros ao aumento do nível do mar, a poluição e a pressão populacional em torno das áreas protegidas. Aumentar a conectividade e acessibilidade a destinos turísticos sem levar em conta o nível de emissão de gás carbônico é, de certa forma, ignorar os custos sociais futuros. Da mesma forma, planejar o desenvolvimento turístico, evitando massificação e a depredação dos seus valores naturais e culturais, é também um cuidado necessário, principalmente quando há casos não raros em que se atropela o crescimento do destino, não preparados para receber um fluxo maior de turistas, pela ausência de ferramentas básicas de ordenamento territorial e de infraestrutura básica. Deve-se também diminuir as carências no mercado do trabalho. É preciso melhorar a formação e implantação de práticas trabalhistas no setor que levem a uma melhora do clima e de condições para o empreendimento local. E a empregabilidade de novos grupos sociais são caminhos apontados como importantes para se seguir de imediato. Também deve-se notar que existem diversas oportunidades no estado do Rio de Janeiro. Mas, abstraindo um pouco, na verdade, subindo um nível, o Brasil, como um todo, tem um potencial gigante, graças à sua beleza natural, clima e agentes para conseguir oferecer ao setor turismo de qualidade que capte interesse nacional e internacional. Já no estado do Rio de Janeiro, existem muitas regiões turísticas. Dentre elas, destaco 4. A região dos Lagos, um importante centro turístico com diferentes atrações litorâneas, como a cidade de Cabo Frio, a Armações de Búzios e Arraial do Cabo. Já a região serrana, bastante procurada por seu clima ameno e pela beleza das paisagens da Mata Atlântica e da Serra dos Órgãos, que possui cidades como Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Há também a região da Costa Verde, que possui diversas praias e ilhas marcantes, como as cidades como Paraty e Angra dos Reis. E, é claro, não pode deixar de falar da cidade do Rio de Janeiro, que é o destino de muitos turistas de dentro e fora do Brasil. Agora trago alguns dados da cidade do Rio de Janeiro. Em 2019, a cidade lucrou 3,78 bilhões no carnaval, segundo o site CRA-RJ. Esse é um número muito elevado, que nos mostra que, antes da pandemia, o Rio de Janeiro era um destino muito procurado pelos turistas, tanto da América Latina, como do mundo, do próprio Brasil. E essa área movimenta muito dinheiro. E dessa forma podemos perceber como essa área impacta a economia do Estado. E mesmo com a pandemia, em 2021, os hotéis chegaram à sua lotação máxima, segundo a fonte do site CNN Brasil. Mesmo com a pandemia, podemos observar que a cidade ainda foi muito procurada pelos turistas. A Prefeitura do Rio de Janeiro propôs implantar sinal de Wi-Fi em locais da cidade. E, além disso, a TI gerou, no turismo, uma diversidade de benefícios, tais como aceleração do processo de rotina, automação de processos que não geram valor, como check-in. Além disso,
A tecnologia pode prover serviços customizados, como pacotes de viagem para cada público, informação em tempo real dos destinos e maior capacidade de análise por parte dos turistas, mediante a complexidade de informação sobre serviços e produtos que são distribuídos pelos canais midiáticos. Além de uma maior imersão com o uso de realidade aumentada e realidade virtual. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, Caio Madeira. Olá, eu sou o Caio, estudante de Ciência da Computação da PUC-Rio e estagiário do Departamento de Informática. E hoje complementarei o conteúdo de turismo, um dos subdomínios do projeto de cidades inteligentes. Muito provável que você tenha visto a sigla R e VR em algum artigo, em algum lugar da internet, etc. A R significa realidade aumentada e VR significa realidade virtual. É bem comum ter uma confusão sobre esses dois conceitos, mas eles não são a mesma coisa. Eles foram popularizados recentemente, mas não é a mesma coisa. Então, por definição, realidade aumentada é o processo de usar tecnologia para sobrepor imagens, textos ou sons sobre o que a pessoa já pode ver. Então, quando você acessa o Instagram, por exemplo, e coloca o Shrek dançando na sua câmera, isso seria realidade aumentada. A palavra-chave é sobrepor. Realidade aumentada não tem uma total imersão do usuário em si, em algum conteúdo lúdico ou algo assim. Já a realidade virtual tem. Realidade virtual é, como o nome já indica, um ambiente virtual na qual o usuário pode se inserir como se estivesse mesmo ali, sendo induzido a efeitos sonoros e visuais, mas tudo não passa de um sistema computacional. Quando você pensa em realidade virtual, você automaticamente associa ao metaverso e toda aquela imersão proposta. E, de fato, essa é a característica dela, a imersão total do usuário. Você usa o óculos, você possivelmente poderia viajar para qualquer ambiente que você quisesse. Quando você, não sei, joga um jogo de realidade virtual, você consegue uma imersão maior do que só olhando para uma televisão. Um exemplo de implementação da realidade aumentada é o app do Museu do Amanhã. Além de você poder navegar pelo conteúdo do museu, você tem acesso a entrevistas, curiosidades, etc. Mas você também tem acesso a experiências de realidade aumentada, como, por exemplo, o sistema solar átrio. A realidade aumentada é algo que anda engatilhando, mas é um bom exemplo na cultura e no turismo. Não é nada muito complexo, mas é um ponto de partida na implementação dessas tecnologias na cultura e, propriamente, consequentemente, no turismo. Pensando no conceito de realidade virtual e pensando na implementação da realidade virtual, seria basicamente uma imersão maior de uma exposição, por exemplo. Você poder estar em uma exposição sobre um fato histórico e, por meio da realidade virtual, poder vivenciar uma representação dele. Bom, esse foi o vídeo de turismo, dando um contexto geral no projeto de cidades inteligentes. Espero que tenham gostado e até a próxima.